lugar, queria pedir desculpas por falar português carioca, mas meu portunhol é muito ruim, porque ele vira porto-italiano. Eu começo a tentar falar espanhol, porque meus amigos gostam de Srafa, e aí começo a falar italiano, é um desastre. Então, vou falar em português. Só que meu português é difícil também, porque eu falo para dentro, então é um desastre. Agora, o trabalho, alguns de vocês só viram a exposição e não viram o trabalho, que é um trabalho muito rico, muito amplo e muito longo. Ele tem 80 páginas e tem muita coisa. Eles falaram de uma pequena fração do conteúdo do trabalho. Eu tenho 1 milhão de comentários para fazer, mas não vou fazer. Inclusive eu vou ter que pular uma parte que eu acho muito importante, e depois eu converso com os autores, outras pessoas que querem conversar, não sei se sobre a parte muito interessante no meio do trabalho, não foi nem mencionado aqui, sobre a taxa de juros e a política monetária. É uma coisa muito importante que é muito mal compreendida, né? E particularmente na Argentina. Eu tenho um aluno argentino que está fazendo uma dissertação de mestrado no Brasil, que está aqui na plateia, o Matias, e a dissertação dele, que está quase pronta, é exatamente sobre o estranho fascínio que os argentinos têm por uma coisa que chama base monetária. Que durante o período da conversibilidade as pessoas vão obcecadas com ela, porque ela deveria ser proporcional, devia ter um lastro, uma base em dólares. E depois que saiu do regime da conversibilidade, o Banco Central argentino, felizmente, não leva a sério a tal base monetária na prática, mas tem um conjunto meio misterioso, meio ritualístico, de metas, primeiro para a base, agora para um outro agregado monetário, que ninguém sabe muito bem qual é a relação disso com a política macroeconômica argentina. Ainda bem, eu não estou reclamando de que não... É aquela coisa, você vai na igreja, fala do santo e continua a sua vida, né? Mas existe essa tendência do argentino acender uma vela para a base monetária, que é uma coisa que a gente tem que discutir mais, infelizmente. Aí você deixou os tradutores aí, saca? Não dá tempo de falar desse assunto religioso, digamos assim. Então eu vou pular a parte monetária e me concentrar nesses dois aspectos aqui, que evidentemente, como ele segue uma abordagem que eu acho interessante, que eu acho que eu não tenho crítica nenhuma a fazer o trabalho, pelo contrário. Então o que eu acho que o que eu posso fazer nesse tempo que eu tenho aqui, se demorar um pouquinho, um roubo do meu tempo depois, é tentar falar um pouco da relação da primeira parte que eles fizeram o trabalho entre o crescimento, a ideia do crescimento liderado pela demanda e esses fatos estatísticos utilizados. E segundo, falar da implicação, que ele não falou, do lado B, o outro lado do que ele falou, que é o que desse sistema, se você diz, o sistema em princípio cresce pela demanda, então a inflação não deve ser de demanda, senão a interpretação usual que a inflação é de demanda, porque a oferta não cresce, mas se a oferta cresce com a demanda, você fica sem saber o que acontece com a inflação. Mas, peraí, então, pode crescer infinito, a inflação não tem nada a ver com a demanda, qual é a relação entre uma coisa e outra? E particularmente qual é a relação entre essas coisas, no momento atual, particularmente aqui na Argentina, no Brasil também, em que as pessoas estão incomodadas com a inflação e surgem duas visões, a supostamente mais ortodoxa, que quer fazer uma contração monetária, aí diz que tem um subproduto desagradável, que é uma valorização cambial, paciência, e a outra, heterodoxa, que diz, não, queremos a taxa de câmbio real competitiva, não podemos levantar a taxa de juros, logo, vamos fazer um ajuste fiscal para contrair a demanda pelo lado fiscal. Então, Se o crescimento é liderado pela demanda, será que essas duas visões não estão com algum problema? Né?
E aí, o que fazer, dado que existem problemas com essas visões, é uma coisa que eu vou deixar para discutir nas opções de política para o final da minha fala depois. Mas eu queria colocar o problema agora dentro do contexto dos achados desse trabalho. Agora, você podia passar aqui. Pula para o outro que é mais fácil. Isso. Deixa eu tentar resumir a sequência da causalidade do tipo de visão de como funciona o crescimento da economia que o trabalho dele está discutindo. A ideia é a seguinte, o que basicamente é uma coisa muito simples e muito geral das economias capitalistas, que não depende do modelo que o Fiorito ou eu, o Matias, estamos usando. Isso já foi identificado pelo Marx como uma contradição básica do capitalismo. Falou que não tem contradição, mas é uma contradição básica. E depois desenvolvido pelo Kalecki, e nós simplesmente aplicamos coisas muito antigas aos fatos da vida. Qual é a contradição básica? É a velha contradição entre a produção do excedente e a realização do excedente. E que pode ser colocada de uma maneira muito simples. Porque, veja bem, se a gente diz assim, o crescimento é liderado pela demanda. Aí o outro diz, não, é pela oferta. Parece que o normal seria, uma vez é um, outra vez é o outro. Por que normalmente é a demanda? Por quê? Tem duas causas, uma podia ser segunda, terça, quarta-feira, outra quinta, sexta, sábado e domingo, não tem problema. Mas qual é a ideia? A ideia é que, do ponto de vista genérico de qualquer economia capitalista, do ponto de vista dos custos, da margem de lucro, do lucro do empresário individual por unidade de produto, quanto menor, por exemplo, o salário, melhor. Se os salários são 10% dos custos, finge que o único custo é o salário. 90% do que o empresário vender é dele, ótimo. Porém, se o salário é só 10% da renda, é necessário que os próprios capitalistas, ou o Estado, gaste os 90% que estão faltando. Senão eu jamais terei o lucro que eu acho que eu vou ter. Eu terei as mercadorias que corresponderiam, se fossem vendidas, ao lucro. Só que como não são vendidas, eu não produzo, ou produzo e depois paro de produzir. Então a ideia de uma potencial falta crônica de demanda vem dessa coisa muito básica do capitalismo. E, portanto, é daí que vem a ideia da importância do gasto autônomo. Porque dentro da mesma ideia existe uma coisa bem simples, que é o seguinte: se os salários forem 10% dos custos e, portanto, da renda da economia, de cada unidade que eu produzir, mesmo que os trabalhadores consumam o seu salário imediatamente, eu só tenho os trabalhadores como consumidores de 10% do que eu produzi. Novamente, eu não tenho para quem vender. Então, eu nem começo a produzir e vender se não houver um gasto autônomo ou dos capitalistas. Assim. Um gasto que não seja dos salários, ou dos capitalistas, ou do Estado, que justifique qualquer produção. Eu não estou falando ainda do investimento. E, portanto, os gastos autônomos são importantes nesse estágio. Mas, num segundo momento, a ideia de que a demanda agregada determina, nesse sentido, a produção, não a produção genérica numa sociedade, a produção no capitalismo, que é a produção para obter valor de troca, é muito geral e muito simples, muito amplo. Não há uma peculiaridade de um modelo que o Fiorito inventou. É um fato da vida. E aí, ao longo do tempo, tem uma segunda contradição que o Kalecki colocou de uma forma muito interessante, que ele dizia: a tragédia do investimento é que ele causa crises porque ele é útil. Por quê? Porque exatamente os capitalistas só investem para ter lucro, mas eles só terão lucro se ocuparem aquela fábrica e produzirem as coisas e venderem as coisas. Mas se eles começarem a investir muito, porque estão felizes, animados com o clima de negócios, ou